Boa noite, pessoal. Vamos começar aí a aula de mais um capítulo, né? Capítulo que a gente vai passar um bom tempo trabalhando com ele. Vamos tratar hoje das funções exponenciais. Certo? E vamos dividir o capítulo em algumas partes aqui. Primeiro vamos ver a definição. Como se define uma função exponencial. Nesse vídeo aqui vamos ver o gráfico, como fazer um gráfico da função exponencial, suas características também. E vamos ver o conceito de função crescente e decrescente. Certo? Em um vídeo posterior, vamos ver como se determinam algumas equações exponenciais. Certo? E, por fim, vamos ver algumas aplicações. Ou seja, aquelas questõezinhas que eu gosto de passar. Você ler, entender, montar e resolver. Certo? Então vai dividir aí esse capítulo nessas partes, ok? Então vamos ao começo aí, que é a definição. O que é uma função exponencial? Qual o formato que ela assume? A gente viu que toda função ela tem um formato, né? Específico, inerente ao seu tipo. Na função exponencial, vamos ver aqui a definição. É uma função f de x de R em R, certo? Números reais para números reais, onde x implica em a elevado a x, certo? Onde esse a tem que ser maior que zero e diferente de 1. Não pode ser número negativo, não pode ser 1, certo? São as particularidades dessa função. Note que o x aqui, ó, ele é um expoente. Nas outras funções ele vinha assim, ó, acompanhando. Aqui ele é um expoente, certo? Pronto, então a função exponencial é esse tipo aí, ok? Pronto, como é que a gente faz para montar um gráfico? Mas antes vamos ver aqui exemplos. Como montar um gráfico. Vamos dar um exemplo aqui. Fx é igual a 2 elevado a x, certo? Como é que a gente monta esse gráfico assim? Eu geralmente cobro 3 valores, pelo menos 5, né? Já que a função ela é um pouquinho, ela não é tão clara assim como as outras para você usar poucos pontos. Eu sempre cobro 5 pontos. 2 positivos, 2 negativos e o 0. Então vamos lá. Vamos escolher aqui, ó. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Para a gente montar esse gráfico aqui. Certo? Aqui é só substituir. 2 elevado a menos 2. O expoente negativo, eu vou inverter a fração. Aqui eu tenho um implícito. Vou inverter. E o expoente fica positivo, certo? 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 2. Ou 4. 2 a menos 1. Expoente negativo, mesma coisa. 1 sobre 2 elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, certo? 1 sobre 2. 2 elevado a 0, 1. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1, certo? Pode ser de 2 a 1 milhão.
ou i elevado a 0 é 1, ok? 2 elevado a 1, qualquer número elevado a 1, ele mesmo. E 2 elevado a 2, 4. Aí aqui vamos montar os pontos aqui, ó. Aqui eu vou ter o ponto menos 2 e 1/4. Aqui eu vou ter menos 1 e 1/2. Aqui eu vou ter 0,1. Aqui eu vou ter 1,2. E aqui eu vou ter 2,4. Tranquilo? Perceba uma coisa. O valor aqui, ele está aumentando ou diminuindo? Ó, aqui está aumentando, né? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Está aumentando aqui, ó. Isso aqui aumenta. Certo? E esse aqui também aumenta. Ó, 1 sobre 4, 1 sobre 2, 1, 2, 4. Está aumentando. Certo? Então a gente vai ter aqui uma função crescente, mas depois eu vou mostrar para vocês a definição, certo? Pronto, vamos ligar os pontos aqui, ó. Menos 2 e 1/4, bem pequenininho aqui, ó. Menos 1 e 1/2. Zero e 1. 1 e 2. E 2 e 4. Aqui você vai ligar os pontos, ó. Veja que o gráfico é uma curva, certo? Uma coisa aqui inerente à função exponencial: a curva não toca o eixo X. Passa bem pertinho aqui, mas não toca, certo? Ok? Nesse caso aqui temos uma função crescente. Já vou dizer a vocês por quê, certo? Vamos ver agora outro exemplo da construção do gráfico da exponencial. Rapidinho aqui. Aqui, ó, fx 1 sobre 3 elevado a x, por exemplo, certo? Vamos usar os mesmos números, ó. 2 negativos, o 0 e 2 positivos, certo? Aí aqui vai ficar 1 sobre 3 elevado a menos 2. Se está negativo eu vou inverter, certo? 3 ao quadrado, 9. 1 elevado a 1 ao quadrado, 1. 9 para 1, 9, certo? Aqui, ó, 1/3 a menos 1. Inverte. 3 elevado a 1, 3. 1 elevado a 1, 1. 3 dividido para 1, 3, certo? 1/3 elevado a 0, 1. Qualquer número elevado a 0, 1, certo? Aí F1, aí vai ficar 1/3 elevado a 1, qualquer número elevado a 1, ele mesmo. E 1/3 elevado a 2, vai ficar 1 ao quadrado, 1, 3 ao quadrado, 9. Observe uma coisa aqui, ó. Daqui para cá, como a gente viu no anterior, está aumentando. Aumenta, certo? Mas aqui, ó, está diminuindo.
Ó, de 9 cai para 3, que cai para 1, que cai para 1/3, que cai para 1/9, certo? Construindo aqui, vocês vão ver que ele vai assumir outro formato. Definindo os pontos aqui, ó. 2, menos 2 e 9, menos 1 e 3, 0 e 1, 1 e 1/3, 2 e 1/9. Então, menos 2 e 9, menos 1 e 3, zero e 1, e 1/3, bem pequenininho aqui, e 2 e 1/9. Não pode tocar no eixo X, certo? Aqui vai ficar 1/3 e 1/9. Ligou aqui os pontos, ó. Veja que o sentido do gráfico inverteu, certo? Mas por que isso? Como é que eu vou saber? Duas coisinhas, ó. A função crescente assume essa definição quando o valor de A for maior do que 1, certo? No exemplo anterior, a gente tinha f de x igual a 2x, ó, que é maior que 1, certo? E quando ela for decrescente, não é quando ela for menor que 1 não, certo? Cuidado. É quando ela estiver entre 0 e 1. Ó, entre 0 e 1. Ou seja, 0, alguma coisa, 0,1, 0,2. Você pegar aqui, ó, dividir 1 para 3, vai dar 0,33. Entre 0 e 1, certo? Vai dar 0,9, 0,8, 0,05. Entre 0 e 1. Como esse aqui, ó, que a gente acabou de fazer. Certo? Aqui. Entre 0 e 1. Ok, pessoal? É assim que monta o gráfico. Tranquilo demais. Ok? Valeu. Vamos passar para a próxima etapa, que são as equações.